Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O encontro de hoje nos reserva o exame do capítulo de número 4 daquele livro, A Gênese, e que versa exatamente sobre o papel da ciência na Gênese. É muito importante que, do ponto de vista histórico, nós nos situemos para entender a razão pela qual Allan Kardec fez justamente o início do estudo da interpretação espírita sobre a Gênese, destacando o papel que a ciência deve ter na pesquisa do que se possa conceber como origem, a Gênese. É, para a religião, totalmente inaceitável que se façam questionamentos sobre aquilo que é havido como sagrado, como imexível, como intocável. O imexível é o neologismo que nós devemos a um ex-ministro do Trabalho que no Brasil era folclórico. O fato é que não se pode alterar aquilo que se entende como sendo uma verdade. Mas todos nós sabemos que aquilo que se entende por verdade não se sustenta do ponto de vista do conhecimento atual. O conhecimento que temos a respeito da Terra, das espécies que a habitam, da sua estrutura geológica, é um conhecimento que permite, com toda a tranquilidade possível, descartar aquela ideia mitológica de que tudo foi criado num período de poucos dias, reservando-se, inclusive, um deles para descanso da divindade. Veja que essa é uma leitura feita por nós, os espíritos que aqui estamos, se desde o princípio dessa leitura, ou incorporada por alguns a partir do instante que dela tomaram conhecimento, como sendo uma leitura factível, uma leitura que explica aquilo que efetivamente ocorreu. E não é. Nós sabemos que não é. Nem a criação se deu num espaço tão curto de dias, nem a Terra foi a origem de tudo, nem as espécies nasceram, a não ser em decorrência de uma lei que a doutrina espírita insiste em divulgar, a lei da evolução, a lei do progresso. Isso é fruto de um progresso que se perde na noite dos tempos. Então, Kardec entende, e é por isso que ele vai defender, que não cabe à religião dar uma resposta para as questões ligadas à vida material na Terra. Quem tem esse papel é a ciência. A ciência que, ao tempo em que o Livro dos Espíritos foi escrito, não era uma ciência avançada nem equipada como é nos nossos dias, e caminhando cada vez mais para ser equipada, instrumentalizada, tudo no sentido de dar ao espírito, nas suas experiências necessárias em cada reencarnação, os recursos hábeis a permitir-lhe superar, quando isto não fizer parte de uma programação de ajuste, uma expiação, a própria solução de determinados problemas
notadamente aqueles ligados à saúde física. Então, o que faz Kardec é dizer, olha, quem tem que pesquisar as coisas do ponto de vista do que está à nossa volta é a ciência. Não é a religião que deve dar a última palavra em termos do que acontece ou não acontece em termos de jornada evolutiva. Então, é a ciência que vai olhar o quê? A geologia. E vai nos dizer, olha, a sedimentação de inúmeras camadas, há registro de fenômenos que foram graves, como terremotos, como maremotos, há regiões que se desprenderam de outras regiões, e aí é perfeitamente possível olhar a configuração da Terra nos chamados continentes que ela tem hoje, como não sendo a configuração do passado, mas os abalos que a estrutura sofreu levaram ao afastamento. E isso continua sendo observado, medido, cadenciado, de tal forma que é possível antever que, no futuro, se as coisas permanecerem da forma como hoje estão, toda essa configuração vai mudar. Até mesmo a imagem que nós temos a respeito do globo, que é uma imagem fruto não de um levantamento aéreo, mas é fruto apenas e tão somente de uma arte, essa imagem foi alterando ao longo dos tempos. A História dos Mapas, que é um livro muito interessante e profundo, vai nos dando a ideia de como o homem foi se guiando e foi descobrindo, com os recursos que a inteligência por ele obtida permitiram, aquilo que o rodeia. Vejam que não foi por acaso que ele então começa o estudo, depois de falar a respeito do bem e do mal, pelo instinto e pela inteligência. Ele aponta isso. Estuda Deus, nos dá a ideia, então, do Criador e de como o Criador provê as suas criações. Olha isso em termos de planeta Terra, porque não tem condições de olhar em relação a outros orbes do universo. Mas tem disto uma ideia exatamente porque o próprio Jesus revela que o Pai cuida daquilo que é a sua obra e conta com todos para, na medida dos seus esforços, também cuidar daquela que é a obra de Deus e de que nós nos valemos provisoriamente enquanto estamos em mundos físicos, como presentemente ocorre. Agora, olhar à volta e perceber é fruto da inteligência que o espírito adquire e que lhe serve como instrumental. Eles haviam dito para todos nós, em O Livro dos Espíritos, que o princípio inteligente se liga ao princípio material para dar conformidade ao último e dele se valer para avançar. Então, nós temos essa oportunidade de conhecer e, de conhecendo, ir entendendo. Quem vai dizer isso? Olha, quem vai dizer isso sobre o que nos rodeia, sobre aquilo que nos acontece, é a ciência, que, no entanto, não avança sobre o aspecto espiritual. E nós veremos que o próprio Kardec, quando o faz, e nós vamos ter pela frente o estudo da gênese espiritual, ele deixa evidente que há uma informação a partir daquilo que os instrutores sabiam. Significa que essa informação é completa? Não. Eles mesmos disseram, olha, não há como avançar mais, não há como dizer mais, exatamente porque nós não sabemos. Essa é a questão chave. Nós não sabemos. Onde é o princípio das coisas? Nós não sabemos. Não nos pergunte, porque nós não detemos essa informação. Não detemos.
estamos caminhando para entender. Evidente que deixam uma série de rastros daquilo que sabem. Aliás, não escondem aquilo que sabem, porém são sinceros em afirmar o que não sabem. E com isso nos dão a segurança de encarar as questões dentro desta ótica. A síntese do primeiro tópico desse capítulo que a gente está analisando é muito clara, né? Os livros sagrados explicavam a criação conforme o conhecimento da época. Conforme o conhecimento da época. Não há outra maneira. Agora, a ciência, ela parte do estudo daquilo que está à sua volta na tentativa de identificar leis. Leis. Aqueles que fomos nós no passado, nos ocupávamos apenas e tão somente de dar um conforto, uma tentativa de compreensão. Agora, nós não tínhamos a racionalidade na explicação daqueles pontos que observávamos. Então, você vê narrativas, e todos os povos, na medida do possível, vão tendo tais narrativas, de explicar como é que as coisas surgiram. Mas é dentro daquele espaço de conhecimento que você detém. Você afirma, como está no texto da Torá, que no céu haviam luzeiros, porque você não tinha nenhum mecanismo de observar estrelas. Você deduz que as águas ficavam suspensas porque você não tinha equipamentos para entender. Nós até hoje usamos de algumas expressões que são assim expressões convenientemente adaptadas a esse tipo de visão. Então, o sol se nasce, o sol se põe. Ora, essa é uma informação completamente típica de um período que não entendia a rotação, a translação. E aí o sujeito então diz, olha, vem lá, vem para cá. Vem daí as deduções. Não, a Terra está nas costas de um gigante, tem um carro de fogo que percorre o céu todos os dias. É dentro da limitação que nós temos. O que assusta é ela ser mantida. Isso é que assusta, porque quando a gente avança, quando a gente vai à escola, quando tem acesso, perdão, a disciplinas na área da física, da química, da biologia, certas frases, certas construções já não mais se justificam. Elas são por demais elementares. Tiveram razão num ponto? Ele diz, sim, ali a ciência não existia. Né? Insiste ele, nas eras primitivas, a falta de tecnologia levava a teorias astronômicas imprecisas e repletas de equívocos. Veja, criou o céu, o sol e a lua. Olha, espera aí, como é que é isso? Não, criou, pôs lá um para iluminar o dia, o outro para iluminar a noite. Para. Foi só a evolução do conhecimento das leis naturais que permitiu ao homem aprimorar-se sua compreensão sobre o que era efetivamente verídico e, consequentemente, corrigisse ideias equivocadas sobre a origem do mundo. Ah, mas tem gente que não corrigiu. É isso que eu acabei de dizer. É essa dificuldade em não ter feito a correção do que era lógico que assusta, porque agora, do que era ilógico, perdão, é que assusta, porque agora existe uma lógica que no tópico terceiro, então, quando ele diz sobre a impotência para resolver, ele
deixou de buscar onde deveria buscar, que é na ciência. É a ciência que nos dá as explicações a respeito disso. E não dá por uma única visão. Uma única visão. Ele faz questão de ir destacando, chamando atenção para as áreas de um conhecimento cada vez mais aprofundado, que permitem, então, entender como as coisas funcionam. A astronomia. O que nos mostra a astronomia? Bom, nos mostra, primeiro, que o espaço é imenso. Está longe de ser aquela ideia nossa da abóbada, não é nada disso. A presença da luz solar faz com que nós tenhamos a ilusão de que há uma limitação. Mas vem a noite e vem as viagens feitas pelo homem na órbita terrestre, fora dela, vêm as sondas que viajam e remetem informações, e elas nos mostram que o espaço é imenso, imenso. E mais, mostra o conhecimento a existência de uma mecânica, de uma lógica, que permite, inclusive, a experiência como a que acabamos de presenciar em nossos dias, do deslocamento de uma equipe de astronautas até o satélite que temos, que é a Lua. Conhecendo as leis físicas, foi a espaçonave lançada para o espaço, colocada em uma determinada altitude que lhe permitiu passar a ser atraída pela atmosfera, pela gravidade lunar, se aproximar da gravidade lunar num instante em que ela não colocaria o fim da missão, porque se chegássemos lá antes do momento em que a Lua cumpriria sua trajetória, a viagem estava interrompida. Isso foi feito antes, quando se pousou, mas o objetivo era diferente. O objetivo era dar a volta. Então, o que se faz? Joga-se a espaçonave antes do corpo lunar chegar, ele vem na sua trajetória e a espaçonave dá a volta pelo lado oculto para sair no lado oposto e voltar a buscar ser atraída pela gravidade da Terra. Tudo isso é fruto do domínio de leis gravitacionais, do conhecimento delas, da mecânica observada nesse processo. A física nos traz informações claríssimas, que à época de Kardec eram ainda incipientes, sobre gravidade, sobre luz, sobre eletricidade. A química e a mineralogia mostram como a matéria se transforma. E do que a Terra é feita? Essa é a observação que não pode ficar jogada fora. Não é tirado do nada. Não é tirado do nada. O que a geologia traz para nós? A história. Ela lê a história do planeta de acordo como revelam as rochas. As rochas. É esse exame que a geologia insiste em demonstrar. E um geólogo examina as superfícies, aquilo que é detectável a partir de sonares, de sondas, e dá a história da qualidade do que ali está. Foi confiando justamente nisso que nós promovemos a extração do petróleo. Pelo exame das estruturas, sabemos aquilo que é possível encontrar. É imediato? Claro que não, você precisa pesquisar, aprofundar, mas aí vem a descoberta e a utilização por todos nós. As ciências biológicas, a botânica, a zoologia e todas aquelas outras que aí estão, dão para nós
uma linhagem da evolução dos seres vivos, classificando em espécies, em famílias, em grupos, permitindo que se entenda o que tem afinidade com o que. A arqueologia permitiu, como ele afirma, reconstruir os passos da humanidade no tempo. E esses passos são recentes, considerando toda essa macroestrutura, são recentes. O ser humano, na categoria Homo sapiens sapiens, está dentro de uma linha naquilo que talvez fosse a página da história da Terra. Então, veja, quem é que chega a essa conclusão? É o conhecimento científico, é o olhar, o pesquisar, o medir, o pesar. É isso que ele diz. Sem o papel da ciência, ninguém vai entender a origem. Se fosse diferente, a gente ignorar essa contribuição, o homem só podia fazer suposições. É só a partir do momento que a ciência, nas suas múltiplas áreas, refaz a leitura, que nós começamos a ter uma história real do mundo. Não é mais fantasia. Imagina que a narrativa diz: o Todo-Poderoso convidou o homem, Adão, a nominar as criaturas. Que criaturas? Como dar nome se nem vocabulário o sujeito podia ter? Tinha. De onde saiu isso? Nada brota. Quando a gente vê o estudo que é desenvolvido pela antropologia, sabe que seres como o homem de Neandertal, o afarenses, o Homo pequinensis, expressavam rugidos. A própria estrutura do aparelho fonador não permitia. A questão da linguagem é algo muito mais próximo, muito mais próximo. Então, o que fica, o grunhido, o grito, o para trás, essas coisas, revela que o progresso é algo que vai sendo conquistado. Sem esses dados científicos, né, os comentadores da Gênese, eles ficam presos em possibilidades que são eminentemente materiais. Eles ficam girando em círculo. Agora, a ciência, o que faz a religião? Proíbe. Proíbe de pesquisar. Por quê? Porque aí ela vai derrubar essas teorias fantasiosas que foram justificáveis no momento de ausência de informação, mas não são mais justificadas quando a informação existe. Quando a informação existe. Então, é a ciência que abre caminho, que vai transformando uma visão imaginária numa visão de gênese positiva e experimental, com a compreensão de leis que são imutáveis, imutáveis, da formação dos astros, a gente acaba entendendo que isto explica Deus. É um tanto quanto incompreensível ver o espírito que vai entendendo a estrutura dessas leis negar a existência da divindade. E aqui, então, sempre fica aquela questão, né? Ele começou estudando a Gênese por Deus. Como é que dá para negar a existência de uma inteligência suprema quando se examina a sua obra? É complicadíssimo, não dá para fazer isso. Alguns, então, podem dizer, a ciência recusa. Eu acho que a ciência recusa essa falta de uniformidade em relação a Deus, que é visto como um ser
que tem os atributos que nós temos melhorados, quando é exatamente incompreensível esse tipo de conclusão, né? Que Deus andava pelo jardim, que ele não sabia que um tinha feito uma coisa e outro tinha feito outra. Isso nega todas as qualidades que Kardec coloca a partir do contato com os espíritos no que deve ser a inteligência suprema e recebe deles, como nós estudamos, justamente a advertência. Olha, não fica procurando entender a natureza íntima. Não fica procurando, porque você não vai conseguir entendê-la. Nos falta o sentido. Isto é, nós não temos condições de entender algo que está fora do contexto em que todos nos encontramos. Então, quais são os elementos da trindade espírita? O princípio inteligente, o princípio material e, fora disso tudo, Deus, o Criador, que a tudo provê, contando com o concurso dos princípios inteligentes evoluídos ao ponto de lhe receberem missões, e são missões no sentido de esclarecer os que estão na retaguarda. A estruturação de todo o universo, ou dos universos, como a gente vai ver no capítulo 6º dessa mesma obra, é algo que está longe da nossa compreensão. E era tão distante no momento da redação daquele texto que é usado, ao menos em termos ocidentais, como base da origem do mundo, que a gente percebe a infantilidade da narrativa. É infantil. Né? É uma tentativa de explicar? Sim, uma tentativa de explicar. Mas explicar o quê? Aquilo que eu não entendo. Então, eu fico imaginando, olha, a gente habitava um lugar bom, e aí saiu dele, porque veio para o mundo que é difícil, tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. Imagine na época da redação do texto, o quanto era difícil. Hoje o sujeito tem home office. O camarada, à época, tinha um baita de um desafio, que era vencer o próprio ambiente onde ele estava. Mesmo assim, a observação de outros povos, e essa é uma questão que sempre me chama a atenção, Moisés, a confirmar-se a veracidade da narrativa, esteve entre os egípcios e conheceu no Egito uma civilização que não era de pessoas apenas dedicadas ao campo. Eles possuíam recursos para fazer construções que são até hoje admiradas e que não se consegue entender como, com os recursos que eles deveriam dispor, eles puderam fazer aquilo. É evidente que nós não temos notícia dos recursos de que eles dispunham. Isso não chamou atenção. O que chamou atenção foram outros pontos, mas ninguém foi atrás. Agora, há relatos nas paredes dos próprios templos, das próprias pirâmides, revelando aquilo, sem a concepção, sem a completa compreensão da nossa parte. Agora, que havia um alto e sofisticado conhecimento, isso fica demonstrado quando você olha a obra. A gente não conhece o autor pela obra? Está lá, está a obra. Vamos fazer uma hoje? Não dá. Mas por que não dá? Não dá. Desse jeito como eles fizeram, não dá. Nós fazemos arranha-céus, etc., mas usamos uma estrutura que tem. Ali é uma coisa justaposta na outra. E de tal forma que uma sustenta a outra e nenhuma derrubou até hoje, apesar de todo o passar do tempo. Então, percebam que o que tinha em mente a narrativa de Moisés era justamente
a dificuldade. Ele chama a atenção disso no tópico de número 5, quando ele diz para nós, entre todas as explicações antigas sobre a criação, a de Moisés é, sem dúvida, a que mais se aproxima, mas com muitos erros comprovados, do que a ciência pode fazer, né? E ele diz, olha, o que pode ter levado a isso? A tradução daquilo que ele fez, a mudança cultural, a simples interpretação literal? Eu não vou ficar detalhando e trabalhando nisso. Agora, se ele quis fazer uma leitura, ele fez uma leitura cujos erros são evidentes. Evidentes. Né? Por quê? Porque o mundo não começou de um casal, o mundo não começou de um jardim, as coisas não foram criadas num número limitado de dias, não é nada disso. Ele dispunha de elementos para trabalhar de forma diferente. Quando ele vai fazer a análise de Moisés, e isso está em a Gênese, está em o Evangelho, ele vai dizer que Moisés, da mesma forma como Jesus e o Espiritismo, foram erguendo véus, mas não véus no sentido de permitir ao homem entender o que acontece à sua volta. Isso é papel da ciência. Moisés mostrou a existência de um único Deus para povos politeístas. Os egípcios assim o eram. Os hebreus assim o eram. E ele corrige o prumo. Há um só Deus. Um só Deus. A denominação que esse Deus também recebe ali é múltipla. E a gente então fica em dúvida. Será que era um só? Será que eles também não viam vários? O fato é que só há um Criador. Jesus vem e confirma isso, mudando o enfoque. Porque era um único Deus e protege o nosso povo. Jesus vem dizer, olha, é o único Deus, é o Criador de tudo e não tem escolhidos. E o reino não é daqui. Então, olha como muda. Vem a doutrina espírita para falar ao espírito que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir que ele não é daqui. E que aquele passa e fica o tempo necessário para conseguir abrir as portas do acesso a outros níveis evolutivos. Permanecerá nesse estágio enquanto quiser, enquanto não se esforçar para avançar. Então, veja, a leitura que se tenta fazer daquilo que escreveu Moisés, e nós teremos um capítulo sobre a Gênese mosaica. Ele disse, olha, está lá, se você tomar cada dia por um período geológico, quem sabe dá para a gente entender alguma coisa. Mas ele não dispunha desse conhecimento. E não era essa a função. Ele vinha demonstrar a existência de um Deus que estava interessado em ser conhecido como o Deus verdadeiro e que queria fosse entendida essa sua situação. Quais foram os recursos para que aquela gente entendesse, quais foram as leituras? Bom, isso a gente precisaria de muito tempo para trabalhar, né? Mas o fato é que essa leitura que ele traz está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz, de Moisés, interessa ver o que está no conteúdo dos mandamentos, porque eles já falam de uma prática, de uma postura que não deve ser mantida só em relação àquele que está no seu povo, mas em relação a todos. Agora, eles releram isso, procuraram observar as coisas, considerando-se o povo eleito. E ele fica nessa tecla. É Jesus que quebra isso. E quebra de uma maneira a provocar a ira
daqueles que ali estavam. Como? Nós não somos. Você está negando aquilo que é uma verdade que todos nós acreditamos? Olha, a verdade não é essa. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Se você me ouvir, vai entender, porque apenas o conhecimento da verdade vai te libertar desse tipo de condicionamento. O reino não é daqui. O reino não é daqui. Você é espírito. E ele não só fez, como eu tenho insistido em falar, como demonstrou. Somos espíritos. A nossa capacidade de compreender isso é zero à esquerda, a tal ponto que, então, o tomamos como Deus, e era algo que não fazia parte e não faz parte das suas considerações, né? Ele sabe quem ele é, o espírito que ele é e o que ele jornadeou. Por isso, olha para nós e entende, olha, nessa fase aí, só fazendo bobagem mesmo, porque não, falta. Agora, não se prenda, se jogue, siga, porque se você seguir os meus passos, a minha orientação, você vai chegar onde eu cheguei e vai fazer muito por você e pelos outros. Agora, não se prenda ao transitório, né? A cada dia basta a sua preocupação. Não se preocupe em acumular tesouros onde eles não têm valor. Veja que é o tempo todo passando lições, o tempo todo, trazendo informações no sentido de se liberte, olhe a sua estrutura, mas acaba se despedindo, dizendo, oh, não vai dar para vocês entenderem, nem vão agora compreender tudo o que eu disse. Eu vou pedir, quem sabe, mais adiante, quando vocês tiverem condições, e essas condições surgem com a ciência, que então põe para baixo tudo aquilo que se tornou questão de fé. Virou uma questão de fé, acredita, olha, não pode, não deve, é tudo desse jeito. Veja a oposição feita a Charles Darwin, um contemporâneo de Allan Kardec, e que sofreu uma oposição tremenda quando, da simples observação, demonstrou a evolução. Nada é estático, há evolução. Imagina, as raças foram criadas desse jeito. Tudo está dessa mesma forma. Não é isso. Não é isso. Se você percorrer os ambientes da Terra, como ele fez a bordo do Beagle, você vai constatar que há uma mudança. Não, essa mudança não existe. E o sujeito, então, é considerado herege, é perseguido. Por quê? Porque ele demonstra justamente aquilo que o Espiritismo vem demonstrar. A evolução existe para nós, os seres que nos achamos acima dessa estrutura. E não estamos. Nós estamos em processo de crescimento. No item 6, ele chama a atenção para a razão, para a fé e para a necessidade de atualização. A Bíblia contém relatos, e eu vou me concentrar nela porque é dela que aqueles que dizem seguir a Jesus se valem para desenvolver seus argumentos. Ela contém relatos que a razão atual, que é baseada na ciência, não aceita mais. Além de ter uma série de costumes que hoje são completamente estranhos. Traz coisas importantes? Claro que traz. Traz informações sem as quais nós não saberíamos de muito do que aconteceu, nem ao menos sobre Jesus. Agora, há muita coisa alegórica. E é dessa alegoria, relida pela ótica da razão, da racionalidade, que nós vamos, então, sair da superfície do texto. Sair da superfície do texto. Olha os exemplos de Jesus. O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Porque o seu comportamento mostra isso. Cai o teu animal, você deixa ele morrer porque hoje é sábado. Não, se ele morrer, eu morro também.
que eu dependo dele. Então você vai lá e tira. Sim, então por que eu não posso dizer para ele, levanta, pega a sua cama e anda? Não, porque você está fazendo uma coisa que não é possível. Ah, esquece, esquece. Você está sendo limitado no seu raciocínio, né? E por que a gente se demora tanto, ou demorou tanto? Eu diria que ainda está nesse compasso. Ele faz uma divisão mostrando claramente, primeiro, a falta de conhecimento. Faltavam as luzes que a ciência nos trouxe e uma filosofia madura. E mais, uma fé inflexível. Isso impediu. E por quê? Porque ninguém podia questionar, ninguém podia dizer contrário. A gente ainda vê nos nossos dias muito disso, em que quando você questiona, é rapidamente colocado como se fosse uma pessoa que está variando, que não consegue expressar as coisas direito. E é o contrário. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu tenho o direito de ir pesquisando. É essa a chave. Quando a gente aprofunda, quando não interpreta tudo literalmente, é que a gente derruba um sistema de crenças que não se sustenta. Não se sustenta. E quem se dispunha a fazer isso era logo ameaçado por uma questão de sobrevivência. Sabe aquela ideia de você quebrar um elo da corrente, a corrente toda se perder? Então, não pode, né? Se eu ficar assim, tá bom. O problema é que ignorar um erro não elimina o risco. Quando uma construção começa a inclinar, diz Kardec, é importante que a gente troque as pedras ruins por umas boas imediatamente. É melhor reformar a base agora do que esperar que o edifício inteiro desabe por puro apego à antiguidade da obra. E é assim que eu vejo, às vezes, certas religiões. Elas vão esperar desabar, ao invés de parar e aceitar. Não, nós estamos aqui ensinando, estudando o Velho Testamento com todo mundo amigo. Não faz isso. Não faça isso. Não tem utilidade esse tipo de leitura. É histórica. Vamos olhar o mundo hoje, vamos nos valer do que dá a antropologia, a psicologia, a filosofia. Vamos introduzir informações de natureza física, astronômica, e vamos nos colocar na condição de passageiros de uma nave que está viajando. Não para de viajar a uma velocidade assustadora. Quando você diz isso, a pessoa toma até um choque. Imagina, a Terra não roda, não gira, você esquece isso. Ela é plana. Hã? É plana. Você não vê que o Sol aparece de um lado e vai embora do outro? É porque a Terra é plana. Não, não é. Não é. Todo mundo que já teve a chance de fotografá-la fora daqui mostra. Não, e aí outro dia um deles disse assim, professor, o senhor falou uma coisa que não é correta. Você como? O que foi? Falou muitas incorretas. Me ajuda. Eu falei assim, o senhor vê que a foto sempre mostra que é um disco. Eu falei assim, mostra que é um disco, porque não tem do lado de lá para poder mostrar. Mas se tivesse do outro lado para mostrar, a estação orbital, você já acompanhou um dia de jornada dela? Nem precisa ser um dia, porque ela percorre a superfície da Terra em horas. Você já fez isso? Não, nunca fiz. Você vai ver, ela passa por tudo. Tudo aquilo que a gente está vendo aqui, ela passa. Né? Passa pela África, passa pela Oceania, passa pela Europa, passa pela América. E não estão lado a lado. Estão até postas bem distantes uma das outras. O que ele reforça no sétimo é que a ciência ela
prova fatos. As investigações científicas na Terra e fora dela provaram que a leitura do texto de Moisés é materialmente impossível. E a ciência, que não trabalha com suposições, mas com dados e provas, não pode aceitar. Então, o dilema é simples, diz ele. Quem tem razão? Aquele que afirma que afirma algo que não pode provar, como o famoso 2 e 2 são 5, ou aquele que prova matematicamente o contrário? Quem que está certo? É aquele que trabalha sobre uma hipótese que não tem comprovação. Bom, continue dele. Continue dele. No 8, ele vê mais categórico ainda. Se a Bíblia é uma revelação divina e contradiz os fatos, Deus teria se enganado? Como Deus é a verdade absoluta, ele não induz ao erro. O que fica claro, então, é que o erro não é dele. O erro é nosso. Ele começou a responder isso quando falou do bem e do mal. Espera aí, o mal existe, é criado por Deus? Não, Deus é bom. O mal é fruto da ignorância do homem, do espírito que ainda insiste em prejudicar o outro, prejudicando-se a si mesmo. Então, ele aponta uma série de coisas. Interpretar as palavras de forma errada. Quando a gente sabe como os textos foram escritos, quando se acessa a uma única parte deles, vem o choque. Não é nada daquilo que a gente lê hoje. É fruto de uma interpretação. E essa interpretação pode ter sido completamente equivocada. Completamente equivocada. Segundo ponto que ele destaca, a criação de dogmas que são vistos como absolutos e que a experiência desmente. Não, essa é uma verdade que você não pode questionar. Tá, estou questionando, porque isso está desmentido. Existe um apego imenso ao que ficou para trás, né? Essa rede de crenças que a pessoa imagina, olha, se alguma coisa vai ser tudo desmorona, nenhuma revelação, por maior que seja a qualificação que a ela atribuamos, pode anular a autoridade que um fato demonstra. O que é mais sensato? O mais sensato é acompanhar o progresso, em vez de ficar se arrastando por crenças obsoletas. Nazil, mas eu me sinto bem, entendo. Legal, só não se diz espírita. Tranquilo, acha que isso é importante? Então continua, ninguém é obrigado a fazer nada. Essa ideia da obrigação já começa a ser um problema sério, sério. Tão sério que nos itens 9 e 10, ele coloca nitidamente o confronto entre religião versus progresso. Esse é o ponto, assim, para ele, não dá, diz ele, para tentar calar a ciência, porque isso seria tentar impedir a Terra de girar. Não dá. A ciência vai avançar. As religiões não ganham absolutamente nada, exceto o bem-estar dos seus dirigentes, defendendo erros óbvios. E aí você começa a entender por que é que os erros óbvios são defendidos. Porque a ignorância é justamente o material de que se apropria aquele que quer viver à custa dos outros. Então, eu preciso mantê-lo na ignorância. E, ao mantê-lo na ignorância, ele continua me remunerando, ele continua me endeusando, continua dando para mim o crédito, que é um crédito que não disponho. As leis naturais, elas são obras de Deus. A ciência, quando as descobre, quando as estuda, quando as analisa, na verdade está glorificando a Deus. Então, você tem que
pensar, e é isso que ele nos chama a atenção, que uma coisa é você seguir uma religião estacionária, porque elas querem ter crenças absolutas e isso a ciência não deixa, e a outra é você pensar numa religiosidade futura, que é nunca contrariar as leis da natureza, porque assim você está caminhando ao lado do progresso. Se você fizer isto, você está sempre naquilo que é o projeto do espírito, sempre evoluindo, está sempre crescendo. Não, mas eu acredito nisso aqui. Perfeito. Pode seguir acreditando, mas me desculpa, porque eu não vou ficar aí. Faz tempo que eu já deixei esse tipo de visão. Né? Respeito quem ainda não consegue pensar diferente. Mas eu não preciso ficar preso a isso. Não preciso ficar preso a dogmas, a preconceitos, a certas análises que estão do lado. Agora, veja como ele muda o raciocínio a partir do 11. Né? A ciência material vai experimentar limites. E o principal limite da ciência material é não admitir a existência de uma realidade espiritual. Ela para. Então, a ciência do século XIX, a ciência do século XX, a ciência do século XXI, ela foca na matéria, ela foca no corpo humano, ajuda melhorando a visão que antigamente se tinha sobre isso, puxa, ajuda bastante, ajuda bastante. Porém, ela olha o homem como se ele fosse justamente o conjunto de células que compõem o corpo. A filosofia até tentou, mas ela trouxe tantos sistemas contraditórios, cada qual a depender de quem o alicerçava, que isso deixou a coisa absolutamente confusa. Absolutamente confusa. A questão espiritual, e é o top do item 12, a questão espiritual é a mais importante, porque ela oferece respostas para todas as gerações que pararam para se perguntar de onde vim, para onde vou, por que existo, porque são as perguntas que as escolas filosóficas se colocaram. De onde eu vim? Para onde eu vou? É só essa existência? Por que eu existo? Por que é que eu existo? Qual é a razão? A ciência se cala, porque ela não quer admitir algo de natureza espiritual. E a religião coloca respostas que não são para discutir. Né? A filosofia até tenta debater, mas não chega a uma conclusão. Kardec, então, vem nos dizer, e me parece o ponto-chave desse tópico de número 12, que a ciência é um filtro absolutamente necessário para purificar as ideias religiosas dos erros humanos. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta uma crítica muito séria. Ele diz: a ciência materialista sozinha deixa o homem sem respostas a respeito da sua alma. Então, veja, ela ajuda a brecar as ideias que não se sustentam, porque passa isso tudo num filtro. Não dá, não tem um pedaço disso, um pedaço daquilo. Não, para que não é assim. Mas, ao mesmo tempo, ao se concentrar naquilo que sabe, ela não consegue dar o salto, que seria o salto
para poder mostrar a realidade espiritual. Volto ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, então, mostra o Espiritismo como sendo uma ponte entre a ciência e a ideia religiosa. Não quer tomar o lugar da religião, até porque essa é uma limitação que os espíritas brasileiros quiseram criar. E olha que avançaram, hein? Porque tem coisa de arrepiar em termos de movimento espírita brasileiro dentro de alguns conceitos, alguns assim arrepiantes mesmo, que a gente estuda, na verdade lê, tá? Não estuda, porque rapidamente pula. Aqui não vou perder, não vou ficar, porque isso é resgatar tudo aquilo que eu estou querendo me libertar. Eu não posso ficar aqui preso a esse tipo de situação. Não posso. Né? Quando eu fico preso a ela, eu não me liberto, eu tenho que esquecer isso. Isso é algo de que a gente precisa ficar livre. Nós somos espíritos imortais. Esse tipo de condição de leitura é extremamente trevosa, porque ele me mantém na ignorância, quer me manter na posição de quem tem criaturas superiores, quando a criatura superior de todos nós é Deus, é o nosso Criador. E ele a gente estuda, como Kardec demonstra, pela sua providência, pela maneira como zela, mas não é no sentido dessa subserviência, dessa visão mais limitada. No 13 e no 14, ele nos demonstra o vazio da dúvida e o medo do nada. Todas as religiões concordam que a alma existe. São espiritualistas, mas não provam nada a respeito da alma. Elas oferecem visões de futuro, como ele destaca, que chocam a razão moderna. Chocam, pois estão presas a conceitos que a ciência diz são ultrapassados. E porque não suportam o debate, elas preferem proibir que se questione. E aí o que acontece? Bom, a consequência mais óbvia é a incredulidade. Nós chegamos a este momento em que a incredulidade campeia justamente porque a visão religiosa não admite ser questionada. Não quer ser questionada. O ser humano, quando pensa um pouco, quando estuda, não aceita mais história infantil ou alegoria que lá atrás a gente até podia aceitar, mas agora, ao mesmo tempo, a pessoa teme o vazio do nada. Ela não aceita a ideia religiosa, porque acha que é muito infantil, mas não aceita o vazio do nada. Nós estamos no momento, e é isso que os espíritos o tempo todo insistem e se divulga tanto, no momento de transição, em que um velho edifício já caiu, mas o novo ainda não chegou. Nós estamos olhando e vemos ruínas. E sem saber o que espera no futuro, o homem acaba, então, vivendo dos prazeres de agora. Eu vou viver o hoje, porque amanhã, não sei. Veja, não se dá chance para surgir a ideia de natureza espiritual. Não se dá chance. Até porque aos que informam, reafirmam, confirmam que eles é que detêm a chave disso e ninguém mais pode adentrar nessa área. Não, a chave é nossa. É ele que é o representante aqui de tudo. E o que ele diz é válido, o que ele não diz, esquece. Não bota ordem nem na própria casa. Como é que diz que acontece, que não acontece? Para, vamos abrir os olhos, vamos enxergar as coisas, né?
E aí pulula ao lado disso um monte de desinformado e mal intencionado, que se vale da ignorância própria para induzir outros à sua mesma ignorância. E, enquanto isso, lhes cobra um soldo para manter na ignorância. É dizer, é algo assim que assombra, assombra, assombra. Né? Vamos ler o livro sagrado. Para quê? Ah, porque ele foi escrito por Deus. Não foi. Não foi, porque ele é completamente contraditório. Tenho certeza que você não conhece dele o vocabulário. Não conhece dele o vocabulário. Se conhecesse o vocabulário, visse a questão do aspecto antropológico, histórico, você jogaria fora. Respeita, mas não precisa seguir. Não precisa seguir. A questão é muito mais profunda. Muito mais profunda. Tanto é verdade que todos fogem do raciocínio de Jesus. O sujeito fica nas bordas, porque Jesus é o confronto. Jesus é o confronto. Ele não é a comodidade. Nunca disse aceita isso, só que em nome dele se criou a aceitação generalizada daquilo que é uma prática que o homem cuidou de impor, e que não é nem nova, porque ela simplesmente resgata práticas antigas, presentes no masdeísmo e em outras tantas visões religiosas do passado. Não tem nada de novo, nada de novo. Pelo contrário, é um pé amarrado numa corrente com uma bola de ferro de tanto peso que a pessoa não sai e fica ali, fica nesse vai e vem. Né? Esse edifício já caiu. É que não dá para dizer para quem está aqui que ele não existe mais. Eu tento. Agora, aqueles que já enxergam, não aderem. Não tem como aderir. Exatamente, porque eu não posso ouvir uma história de algo que cientificamente não se sustenta. Todos os animaizinhos passando pela frente dizendo, esse é um ornitorrinco, aquele outro é um urso, aquele urso ali vai ser polar, porque ele vai habitar onde tem gelo. Você conhece o gelo? Não, mas nem Noé conhecia, tanto que não está na arca. Não está na arca. Né? Ele pode ter embarcado, como embarcou, se existente, a sua história for verídica, os seus rebanhos. Esses foram os animais que ele tratou de salvar, porque o resto pereceu em razão do dilúvio. Mas não o casal de leopardo, né, dormindo ao lado das ovelhas. E a alimentação? Né? Como é que foi a alimentação mútua? Nós não acabamos de estudar que o ser devora o outro? Então, como é que foi a viagem da arca? Uma carnificina. Né? Mas o sujeito insiste, não, entrou parzinho em parzinho, né? Identificando, vai lá, aquele é o aposento seu, obrigado. Para, veja como é infantil a narrativa. É infantil. É uma leitura como os índios do Brasil fizeram, Peri e Ceci, que embarcam na Carnalbeira para salvar a civilização da região em que eles moravam. Pronto, está aí, nós também temos a nossa arca. Tá? Na história dos povos primitivos. Por quê? Porque as chuvas existiam. E quem sobreviveu? Foi porque embarcou em alguma coisa. Porque se ficasse na terra, não sobreviveria. Porque subiu no mais alto. Porque se ficasse embaixo, seria tragado. Então, veja, é típico da ausência de informação. Né? Da ausência de informação. No 15, ele defende claramente a validade do método que ele usa. Se a espiritualidade ficou apenas no campo das teorias até hoje, foi porque faltavam ferramentas para observação direta. No passado, o homem também errou muito sobre física. Por quê? Porque não conhecia as leis da matéria. E o mesmo acontece com o mundo moral. Por quê? Faltava conhecer as leis que regem o princípio espiritual. E quem permitiu isso é o trabalho do 16, a mediunidade.
que ele trata como instrumento científico. É por isso que ele chama o espiritismo de ciência. Porque ele olha a mediunidade como apta a permitir conhecer uma realidade que não se conhece. E como é que eu vou conhecer a realidade espiritual se eu não dispuser do elemento que intermedia? O estudo da alma era objeto de pura consideração filosófica. No espiritismo, não. O estudo da alma passou a ser feito de forma experimental. Né? Ele usa uma analogia que é fenomenal. Né? A mediunidade é para o mundo espiritual o que o telescópio é para a astronomia, ou o microscópio é para a biologia. Pensa no microscópio. Puxa, nos ajuda a ver que, inclusive, não tem, como se admitia na época dele, a geração espontânea. Não tem. Mas por quê? Porque eu pude observar o micro. Hoje eu observo o nano. E o telescópio? Puxa, me deu hoje a possibilidade de ter uma sonda. Telescópios potentes que vão varrendo o universo e vão mostrando distâncias, números que são assustadores. O que faz a mediunidade? Permite saber depois da morte o que acontece. Aquilo que acontece. E isso traz informações preciosas. A principal delas é a que a gente referiu aqui já mais de uma vez, o Livro dos Espíritos, organizado em respostas que vão procurando satisfazer aqueles que querem ser esclarecidos sobre o que são, de onde vêm e o que acontece, por que são considerados existentes, inclusive, como explica o Espiritismo, pré-existentes. Através da mediunidade, há uma observação prática dessa relação entre os vivos e os mortos. Nos nossos encontros sobre a Revista Espírita e no estudo do livro Céu e Inferno, notadamente da sua segunda parte, que foi todo ele construído para permitir depois a redação da primeira parte, né? Ele inverteu a ordem, mas ele tinha que ter mostrado, era primeiro aqui estão os depoimentos, e está lá aquela série de depoimentos que a Revista Espírita faz multiplicar por um número muito maior. E aí vem a primeira parte. Não há céu, não há inferno. Essas são construções teológicas. O que existe é a vida espiritual. Mas quem dá essa notícia? As almas que estão nessa realidade. São elas que dão a notícia. São elas que dizem o quanto sofrem ou o quanto se sentem felizes. E fazem isso comparando a existência que tiveram e se constata quase que como numa equação matemática. O sofrimento na Terra, suportado, sem lamúrias e avançando naquilo que deve ser feito, faz com que a realidade espiritual se mostre sorridente, acolhedora. A vida de descaso, sem muito sentido na Terra, com muito apego, faz com que a realidade espiritual não seja tão rósea como aparente para aqueles que depuseram no sentido contrário. Ele vai classificando isso e vai mostrando, olha, céu e inferno, então, são estados em que a consciência fica e que não mudam de uma hora para outra, porque o sujeito que eu acabei de entrevistar aqui faz 300 anos que fica num determinado bem incomodando quem vai lá. E ele não está feliz, aliás, ele nem percebeu que está desencarnado. Ele só não concorda que alguém vá lá, é o espírito de Castelnaudari. Então você percebe nitidamente que estar desencarnado não leva a uma melhoria automática, né, do status da pessoa, como a religião insiste em apregoar. Olha, ele contribuiu muito, ajudou muito, então ele está num lugar celeste que nós até vendemos para ele. Puxa, vendemos, suaves prestações. Né? Agora, se você não
não quiser que o seu parente sofra, porque não era boa coisa, você então nos ajuda para que a gente possa fazer preces e ele sai do lugar que ele está. Olha, se prece ajudava, mano, estava tudo resolvido. O problema é que não é assim. No 17, ele nos mostra a união das duas chaves, a ciência material e a ciência espiritual. Diz-nos ele, o mundo material e o espiritual estão em contato permanente, constante, e são solidários. Tentar explicar a origem do mundo sem considerar as leis do espírito é como tentar dar vida a uma estátua. Falta o essencial. Somente com essa união é que vai ser possível o homem entender o grande mistério da criação, ainda, como insiste ele, que de maneira muito limitada, muito limitada. Kardec, no fundo, defende a existência de uma verdadeira gênese, não baseada em milagres. Né? Olha, hoje vou fazer isso, amanhã vou fazer... Não, 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 não. Mas em leis naturais. Agora, com um detalhe que às vezes passa desapercebido. As leis naturais são físicas, mas também são espirituais. Isso a humanidade pôde descobrir. A partir da doutrina espírita, foi possível descobrir. Né? Fica evidente isso. A gênese não é apenas física, mas ela é espiritual. Então, a ciência acadêmica, ela se volta para quê? Ora, para estudar as leis da matéria. Eu converso com pessoas fora desse nosso ambiente aqui, porque eu vivo na universidade, eu converso com pessoas que se instruem e formam outras no conhecimento de leis materiais, eminentemente materiais. Então, eu convivo com o professor da área das ciências biológicas. Ele fala tudo, qualquer coisa que eu diga para ele, ele rapidamente deduz a partir do conhecimento que ele tem de leis biológicas. E aí eu dou uma cutucada. Mas e se a gente não explicar isso por essa questão? Aí ele me dá o exame que ele faz do fato, do efeito. Maravilha, não vejo problema como ser. Desenvolveu o tumor, assim. Mas por que ele desenvolveu o tumor? Aí não tem resposta. Não encontra resposta. Significa que eu tenho? Não, eu também não tenho. A única coisa que eu gostaria que fosse observado é que há um desespero por manter a vida, que na verdade é a existência da pessoa, imaginando que sem ela está tudo perdido, e o espírito que está ali preexistiu a experiência e vai sobreviver a ela. Sou eu, um espírito que preexistiu e que vai sobreviver. Então, eu tenho recurso, sim, e se ele falhar? Se ele falhar, eu continuo. Eu continuo. Não significa que não se deva fazer tudo. Sim, deve-se fazer todo o possível. Sim, sempre. É isso que dá a inteligência. Agora, sem entrar no desespero, no momento em que não funciona. Porque aí você vai olhar a ideia religiosa e ela vai te falar de coisas que não são execuíveis. Também aí há muito de imaginação. Imaginação. Uma cidade celeste, com Deus no trono, com anjos desfilando. Para. Não viaja na maionese. Não viaja, não pensa coisas que não se sustentam. Ou o contrário, o sujeito sofrendo. Você já não está sofrendo na existência terrena? Não, vai sofrer muito mais da existência além da Terra. Mas por quê? Porque ele errou. Em que sentido? Ele cometeu muitas faltas. E quem não as comete? Qual de nós, no atual estágio evolutivo, é livre de cometer deslizes? É por isso que a gente não pode pôr o dedo apontado para o outro, porque também tem os seus. Se do outro é descoberto, bom,
o meu está escondido, mas não significa que não seja apontado. É tudo que ele faz no céu e no inferno. Olha, o último equívoco que nós tivermos vai ser considerado. Agora, o menor acerto que nós tivermos também é considerado. Então, veja, ele dá uma justiça, uma ideia de justiça. Ele explica, né, Kardec, fechando o nosso raciocínio, que não dá para entender as coisas ignorando o princípio espiritual, né? Você olha a estátua e diz, a estátua é a vida. Não é, não é. A estátua não é a vida. A ciência, enquanto não admitir esse elemento espiritual como objeto de estudo experimental, a mediunidade, a realidade espiritual tem que ser estudada do ponto de vista da experiência, de checar, de verificar, de afastar aquilo que se demonstrar fraudulento, mas de validar o que é verdadeiro. A partir daí, nós estamos completando o quadro, senão a gente só tem metade das respostas. E ter metade das respostas é uma coisa assim que não ajuda em nada. Não ajuda em nada, né? Voltar-se para isso. Então, ele entende, e é esse o objeto do capítulo pela minha leitura, que a ciência tem uma importância fantástica no estudo da Gênese, porém, ele se limita a partir do momento que o cientista não quer olhar o espiritual. Essa foi a razão pela qual ele denomina o espiritismo de ciência. Uma ciência que observa uma manifestação, uma realidade que é evidente. A mediunidade permite essa observação. E daí ele deduz leis, ele deduz métodos, ele nos induz a seguir pesquisando da mesma forma que ele faz, para que a gente vá compreendendo. Significa que estamos descobrindo tudo? Bobagem, né? Acho que a gente já tem maturidade suficiente para compreender que no mundo de expiações e provas, os espíritos que nele estamos não temos capacidade de compreender tudo. A gente vai compreender aquilo que tiver dentro da alçada deste mundo de expiações e provas, e que ele, com toda a sua sapiência, né, quando classifica, diz, é de uma escala baixa, é de uma escala em que você ainda tem a predominância da ignorância, quando, para mudar, você precisa ter a predominância da prática do bem, mas só vai evoluir para valer quando o mal não fizer parte da sua conjectura. Bom, aí você habita um mundo celeste, mas não habita esse mundo para um doce farniente, né? Para um imobilismo. Você vai habilitar esse mundo para avançar. Eu acho que esse texto do papel da ciência da Gênese, ele é efetivamente assim uma sacada fenomenal dele, né? Porque agora ele vai se debruçar para entender a Gênesis, né? Seja material, seja espiritual, vai nos falar de universo, etc. Mas se ele faz isso dizendo, ó, eu vou dar o salto, eu não vou ficar limitado a olhar aquilo que a geologia faz, aquilo que a física faz, porque elas fazem bem. E ele era um homem do século XIX. Veja que aquilo que eles faziam em termos científicos, hoje qualquer pessoa dá risada, principalmente se for um cientista. Não, essa ideia não tem o menor fundamento. Isso não se explica, isso não se justifica. Ótimo. Ele abandona aquilo. Eu vou avançar. Para mim, a mediunidade abriu acesso ao outro lado. Eu vou seguir por aí. E seguiu. Me explica. E isso, e aquilo. E encontrou diversas respostas no sentido, não dá para dar. Isto aqui não dá para explicar. Não adianta eu te falar sobre isso, eu não tenho como.
Por quê? Porque essas informações, elas são informações às quais eu também não tenho acesso. Eu também não tenho acesso, né? Qual a razão de não ter acesso? Não sei. Pode ser a própria evolução do respondente. Podem ser limitações de habitar ou de estar vinculado a um mundo como a Terra. Essa é a questão. O fato é que Jesus nos diz que a coisa não é bem assim, que a gente tem muito que conhecer e quando chegar até o Pai vai entender a razão das coisas. O problema é só chegar. Espero você no nosso próximo estudo. Obrigado. Até lá.